Olá, minha gente, tudo bem? Nosso encontro semanal se faz mais uma vez, não é? Será que você tem conseguido aproveitar um tanto desses conteúdos? Será que você tem percebido a ampliação da sua consciência? Como tem sido o seu movimento a partir dos temas e das coisas que nós conversamos aqui? Eu fico curiosa em saber. Hoje, o tema escolhido é sobre estorvo. Olha essa palavra, hein? Como é que isso soa para você? Como é que você percebe o som e o sentido de ser um estorvo ou ter um estorvo no seu caminho? Esse tipo de situação é muito fácil chegar para um constelador familiar, né? Onde a pessoa diz: meu filho é um estorvo e eu gostaria que ele sumisse. Então, tendo sob o foco, o pano de fundo, a constelação familiar e o olhar sistêmico, né? Vamos olhar para isso, o que é que está por trás de uma situação como essa? Quais os caminhos de resolução? Como é que a gente pode fazer sem desejar que o outro suma da vida, né? Como podemos fazer? E aí, para exercitar isso, né, talvez a gente pudesse pensar o que é exatamente ser um estorvo. Né? Quando a gente procura o sentido disso, aparece algo do tipo assim: aquilo que impede, que embaraça, que atravanca, né? Que cria obstáculo. Então, uma pessoa que causa aborrecimento a outro. Você já passou por alguma situação semelhante ou passa por alguma situação semelhante? Será que em algum momento da sua vida alguém já te considerou assim? A você. Ou será que você mesmo já se sentiu assim? Um estorvo, né? Na constelação familiar, a gente tem a oportunidade de fazer com que a pessoa destrinche sobre isso, sabe? Com que ela se abra, com que ela se coloque, para a gente perceber que sentimentos estão por trás dessa situação, né? Seja porque ela sente que tem alguém que é um estorvo para ela, ou porque ela mesma se sente um estorvo na vida, né? Então, durante o trabalho da constelação familiar, a gente vai com muita cautela, amorosidade, né? Com muita compreensão, a gente vai possibilitando que a pessoa se coloque, se desvele, né? Porque para nós esse título, né, esse nome, estorvo, ele significa pouco, né? Ele é um rótulo. Para nós que trabalhamos com a pessoa, com a escuta das pessoas, né, que temos uma percepção de cuidado, de atenção, né, que temos um olhar mais ampliado para as coisas, né, a gente vai perceber e possibilitar que a pessoa também se perceba por trás
daquilo ou daquele sentimento que ela denomina que está sentindo, né? Então isso é bastante importante, tirar as cascas, sabe? Perceber o que está por trás e ao fundo, né? Então, como é que deve ser colocar para alguém essa forma, esse formato de algo que não flui? Ou se sentir como algo que não flui, que atravanca, que impede. A nossa vida, né, ela reconhece esse tipo de situação que atravanca como algo bom, né? Sentir essas sensações, né, reiteradamente de algo que não flui, né, leva a pessoa a que condições na vida dela? Financeiramente falando, né, profissionalmente falando, nas relações que ela estabelece com o mundo, com as outras pessoas. Olhe isso. Reproduzir-se como um obstáculo. Então, vale se perguntar assim: se a vida ela é algo em movimento constante, em fluidez constante, né? A vida saudável é algo que flui, né? Então, esse movimento que nós estamos falando da relação com o estorvo, que impede, ele está indo no sentido contrário à vida. Não é isso? Ele está indo na contramão da fluidez. E aí, essa pode ser uma chave importante de solução. Porque se ele está no movimento contrário à vida, talvez a pergunta interessante a se fazer seja: como retomar o movimento de fluidez? Né? Porque se a gente ficar apenas repetindo, né, ou se a pessoa que passa por uma situação como essa se acomodar, né, acreditando que aquilo é daquele jeito mesmo e não vai mudar, o que acontece? Ela não vai colocar as energias dela, né, o foco dela na direção de procurar a fluidez. Ela vai ficar naquele foco da estagnação. Os problemas do cotidiano, dia a dia, né? Embora aqui eu já falei para vocês que não trago resposta pronta para nada, né? Só trago um compartilhamento, uma oportunidade de olhar para as situações de uma maneira um pouco mais ampliada, a partir do meu repertório, né? Dos meus conteúdos, né? Das ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da vida, vivendo e trabalhando, né? Como assistente social, como terapeuta comunitária, como terapeuta sistêmica, consteladora, aplicadora de barra de Access. Então, essa vivência, né, atendendo pessoas, ouvindo pessoas, acolhendo situações, ela me possibilita com muito prazer estar aqui hoje, levantando para você alguns aspectos, para você que está aí desse lado, me vendo e me ouvindo, poder tomar caminhos que te tirem dessa circunstância de não fluidez, né?
E aí, assim, ainda a gente pensando um tanto na constelação familiar, né, olhando para ela, tendo a constelação como pano de fundo, que são os conhecimentos de Bert Hellinger, né? Ele traz para nós a concepção, a ideia, né, o olhar de que a fluidez da vida ela se dá com base nas leis do amor, né, na aplicação das leis do amor. E ele também nos coloca, né, nos apresenta as 3 fundamentais leis do amor, que estão baseadas, né, no pertencimento, na hierarquia e na relação de troca, de equilíbrio entre o dar e o receber. E aí, pensando nessas leis do amor, então vale a pena a gente se perguntar, ou quem passa por uma situação semelhante a essa se perguntar: será que você está se sentindo pertencente ao seu contexto familiar? Será que a relação que você vem estabelecendo com o seu filho é uma relação onde acontecem trocas harmoniosas entre aquele que assume o papel de pai ou mãe e aquele que está como filho nesse momento? Como que é a relação entre pai e filho, entre mãe e filho? Cada um assume as atribuições do seu papel? Tem prazer em se sentir nessa circunstância de mãe, de pai ou de filho? Como que está a relação entre essas pessoas? Como é que elas se dão? Então, na constelação familiar, a gente tem a facilidade de poder ter ali os representantes, né? Se ela for presencial, né? Ou os bonecos, se ela for individual, a gente tem ali a possibilidade de ir enxergando como que os movimentos se dão, os sentimentos e os movimentos, né? Então, é muito importante para quem passa por uma situação como essa, sem julgamento nenhum, apenas observando, perceber o que ela sente, como ela se sente ou ele se sente, né? E que tipo de movimento esse núcleo familiar vem desencadeando, né? Que movimentos vem desencadeando dentro desses papéis de mãe e de filho, por exemplo. Né? Onde que está o nó? Né? Aqui a gente pode dizer o seguinte, eu quero ler para vocês um trechinho do que o Bert Hellinger fala para nós quanto a essa questão do pertencimento. Ele diz assim: vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece todos o que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Então, a todos do grupo familiar se reconhece, é dado o direito de pertencer a esse grupo.
esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Quando que ele é negado? Ele é negado, por exemplo, quando um homem casado tem um filho fora do casamento. E sua mulher diz assim: eu não quero saber dessa criança, nem da mãe dela aqui por perto, porque eles não pertencem a essa família. Então, ou quando um membro da família teve um destino difícil, como, por exemplo, quando a primeira mulher do seu avô, ela morreu no parto. E esse destino amedronta os outros, né? Será que isso pode acontecer novamente? Né? Pode continuar acontecendo? E aí o que se faz? Se silencia sobre essa pessoa, né? Como se essa pessoa não tivesse existido. Então, ela deixa de pertencer a esse núcleo familiar, ela é excluída. Ou ainda, quando um membro da família exibe um comportamento desviante, né? Então, os outros dizem assim: você é uma vergonha para nós. E por isso nós não te queremos aqui por perto. Então, muitos casos de arrogância moral significa, na prática, apenas que uns estão dizendo assim: temos mais direitos de pertencer do que você. Ou você tem menos direito de pertencer do que nós. Ou ainda, vocês perderam o direito de pertencer. Então, nesse contexto, o bom é aquele que considera que tem mais direitos. E o mal é aquele que foi negado a ele qualquer direito. Então, olha que importância, né, minha gente, essa questão do pertencimento, né? Como é que a gente lida com situações onde é difícil para nós lidar com ela, com o que está acontecendo, a gente não consegue reconhecer e nem busca reconhecer o que está causando aquela situação, e nós já passamos a ter reações, e reações de exclusão. E embora isso não aconteça por mal, evidentemente, o que vai ocorrer? A reprodução dessa situação vai ficar cada vez mais ampliada, né? Cada vez mais ampliada. Então, essa questão do pertencimento, ela trata do direito que todos têm de fazer parte. Todos têm o direito de pertencer. Não importa se a pessoa seja tida como boa, como ruim, né? Se ela tem qualidades, defeitos, né? Se enxergam mais defeitos do que qualidades, todos têm o direito de pertencer. E no cotidiano nosso, como é que é isso? Como é que é lidar com aquela pessoa dentro de casa, no contexto familiar, que de repente pode ser o filho, como é o tema de hoje, né? Às vezes é um irmão, às vezes é uma outra pessoa, né? E como é lidar com aquela pessoa quando ela tem comportamentos que nos agridem.
e que aí a gente faz as coisas de uma forma a revidar, né? A gente acaba reagindo, revidando aquela agressão. E por ignorância, certamente, né? Porque nem sempre a gente consegue perceber o outro lado da moeda, né? E é por isso que nós estamos aqui conversando sobre essas coisas, né? E provocando uma situação onde você possa se rever. E não se trata de dizer que alguém é bonzinho e que o outro é malzinho. Não se trata disso, né? Mas como Bert Hellinger nos ajuda, e outros estudos também, outros autores também, nos ajudam a perceber a amorosidade que está por trás das agressões, da agressividade. A comunicação não violenta, ela também traz para nós bastante conhecimento sobre isso, sobre as formas, né, da gente se rever, porque nós fomos educados de uma maneira a sempre revidar aquilo que nos ofende. Então, olha que interessante. A gente quer que uma atitude agressiva para nós cesse, lidando com ela, nos relacionando com ela de forma agressiva, né? Também. Então, como que isso pode dar certo, né? E daí que aspectos nós temos que buscar em nós para nos fortalecer a lidar com esse tipo de situação, né? Então, as leis do amor, elas ajudam a gente a refletir melhor, a enxergar, a olhar as coisas que estão além da aparência, sabe? Além daquele sentimento primário, digamos assim, né? O sentimento básico que nos acomete quando a gente está diante de uma situação que nos afronta, que é o sentimento de raiva, de rancor, de ira, né? De embate, de agressividade. Então, uma forma, né, talvez uma boa forma de nós aprendermos a nos livrar desse tipo de situação é indo nesse caminho do autoconhecimento, da autopercepção. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente reconhece o comportamento humano, mais a gente consegue perceber o outro do jeito verdadeiro, né? Não apenas aquela máscara que a pessoa mostra para nós, né? Naquele momento que a gente está enfrentando, naquele momento que a gente considera como afronta, né? Nós também somos assim, na verdade, não é? A gente tem uma sabedoria, a gente tem uma inteligência, a gente tem um bom senso, mas quantas vezes a gente é pego meio que levando uma rasteira e a gente responde com agressividade, a gente trata o outro com agressividade. É importante que a gente perceba isso, né? Porque senão parece que só o outro é o ruinzinho e nós somos os bonzinhos o tempo inteiro. O ser humano, ele é uma mistura de sentimentos, de emoções, e essa mistura faz ele ter reações diferentes. Então, quando na nossa família a gente aprende
a lidar com essas situações, né, de dificuldade, né, de desarmonia, de atrito, de desunião, a gente aprende a lidar com isso quando a gente aprende a se conhecer melhor, a conhecer os potenciais humanos. É dessa maneira que a gente vai aprendendo, né? Porque a gente muda o outro? Não. Né? Mas nós conseguimos, só nós conseguimos mudar a nós mesmos. E quando a gente muda a nós mesmos, nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos toda a vibração do ambiente que a gente participa, né, que a gente compõe. Nós mudamos, então, a reação dos outros, né? Que a nossa reação, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele está muito relacionado a como a gente percebe os comportamentos externos. Então, quando nós não conseguimos mudar o externo, não. Mas a coisa bacana é que só nós conseguimos mudar a nós. E quando nós mudamos a nós, o externo ganha também um outro formato, uma outra compreensão, né? Uma outra imagem. E isso é bastante importante da gente perceber, né? A constelação familiar, ela é muito amorosa nesse sentido. Ela faz a gente entrar nesse autoconhecimento, nesse campo do autoconhecimento, nesse campo da verdade, né? Da verdade do ser, da verdade das emoções e dos sentimentos, com integralidade, né? Com a totalidade do nosso ser, sem julgamento nenhum. Então aí a gente vai podendo descobrir as coisas. Por isso que eu venho fazendo aqui para vocês essas perguntas, né? O tempo inteiro perguntando, para poder favorecer que você entre no teu processo de busca de autoconhecimento, né? E isso é para a vida inteira, né, minha gente? Para todos nós. É uma tarefa para a vida inteira. Deixa eu ver o que é mais importante eu falar para vocês. Essa questão do mal, do bom, né? A gente sair fora disso, dessa ideia, né? De que uma pessoa é má totalmente ou boa totalmente, né? O que eu tenho que ser bonzinho para agradar todo mundo, né? Esse não é o caminho de compreender o ser humano como ele é, né? Esse caminho, ele exclui o outro lado da moeda. E o ser humano, ele é composto dos dois lados da moeda, né? E de acordo com a maneira como a gente se nutre emocionalmente, né? Como a gente se nutre auditivamente, visualmente, né? Mentalmente. Essa forma de nutrição, os alimentos que a gente coloca para nós, é que são os combustíveis, né, para a gente aprender a lidar com essas situações de conflito familiar. É a maneira como a gente se nutre. Se a gente não souber fazer essa nutrição, né, o que acontece? A gente só vê o problema. E o problema, quando ele é olhado o tempo inteiro, é como se a gente tivesse no nosso olhar uma lente de aumento. E aí ele vai aumentando, 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 né? E chega uma hora que você acha que o problema é maior do que você, né? E então procurar ajuda, procurar colaboração, né? Procurar colaboração, procurar facilitadores para esse processo
de compreensão do que está acontecendo pode ser importante. Ou você mesmo, né, já começar a fazer esse teu processo de autoconhecimento. É muito importante para entrar no processo de solução, né? Porque se não for deste jeito, parece que você vai ficar procurando fora de você a solução, em outras pessoas, em outros caminhos, né, em outros elementos, num remédio, não que não seja importante, em muitos casos até é, mas e a raiz do problema, como é que fica? Né? Se não tocar na raiz do problema, ele parece que ele sumiu, mas é só uma nuvenzinha que passou ali na frente dele, né? E daí ele volta, ele volta, ele volta, né? Então, os papéis, né? Papéis de mãe e de filho, será que eles estão sendo respeitados, né? Será que o filho está naquela relação, naquela casa, naquela família? Será que está vivendo as atribuições do ser filho? Ele está sendo respeitado por isso? Igualmente os pais, né, ou a mãe, ou aqueles que estão no papel de pai ou mãe, da mesma maneira, eles estão inteirados ali das suas responsabilidades, estão fazendo o melhor que eles podem. Esse pai ou essa mãe, né, ela está se dedicando ao papel que ela exerce. Será que esse filho foi buscado para estar nessa família? Essa gestação foi uma gestação que foi planejada, né? Esse filho é alguém que foi querido, né? Desde antes da concepção. Como é que é isso? Então, e quando eu pergunto essas coisas aqui, né, e te coloco essas questões, não é para ninguém se sentir culpado por nada que ocorreu, né? Aqui não é uma questão, está muito longe da questão de descobrir quem é o culpado. Não existem culpados. Existe enxergar a verdade, né? Reconhecer, admitir quem você é exatamente, né? Os sentimentos que você tem, né? Então, a constelação, ela ajuda, né? Ela nos convida a montar um campo, né? Um campo ali onde as coisas vão ser observadas, né? Vão ser manifestas naturalmente e observadas. Essa questão do todo, né, gente? Perceber, às vezes, ali o que é o todo, né? O que é o olhar sistêmico, perceber o todo. É perceber todo o contexto, perceber as circunstâncias que aconteceram antes de vir aquele filho, né? Desde quando ele nasceu. Então, perceber as circunstâncias, né? Quem compõe esse cenário familiar, a relação entre essas pessoas, né? A partir do cumprimento dessas leis, como eu falei aqui para vocês, né? Observar como que isso está se dando, né? Essa questão de sair do papel de acusador, né? Isso é muito importante. Porque quando a gente vive esse papel do acusador, onde a gente aponta o dedo, você é o errado, né? Você é que tem que mudar. O que acontece? A gente não se percebe como responsável também, não é? E a gente faz isso, exclui o outro, né? E nos coloca como sendo a única pessoa que tem o dom da verdade, né? Então, essa forma, né, de não
de não reconhecer o todo, de atacar, ela vai ampliando cada vez mais esse problema, né? Essa situação, esse conflito, na verdade. Porque, olha uma coisa, minha gente, conflito, todos nós vamos passar na vida inteira, né? Porque nós somos seres humanos onde a nossa alma genuína, espiritualizada, ela precisa ser revelada por nós, a gente precisa dar espaço para ela se revelar o tempo inteiro. Porque se nós não galgarmos esse espaço onde a gente se revele genuinamente, o que acontece? Vai acontecer que, enquanto ser humano, dentro desse mundo humano, né, a gente vai ter muitos defeitinhos que vão se apresentar. Né? A gente se melindra, a gente se ofende, né? A gente revida situações, como eu já falei, e isso tudo provoca uma ambiência de conflito. Então, esse processo de autolapidação, todos nós precisamos fazer, faz parte, né? É bem bacana reconhecer isso, isso faz parte, isso é tarefa para a vida inteira, né? Bem, e aí, nessa questão de se observar, sem julgar, nós já estamos entrando no finalzinho do vídeo, né, com esses elementos que eu deixei aqui, que eu espero que tenham sido úteis para você de alguma maneira, né? Eu proponho nesse finzinho uma vivência, né? E se for necessário para você procurar uma pessoa, um terapeuta, né, um profissional, para poder te ajudar a desvendar algumas situações, ajudar, colaborar, facilitar, porque a intenção ela tem que ser sua, né? Você é que tem o leme. Essa intenção, de fato, né, é você quem desencadeia. Mas se você necessitar de colaboradores, né, procure, fique atento, né? Eu acho que esse canal ele existe aqui para isso, para te dizer assim, não espere as coisas chegarem, o pavio encurtar, né? As coisas chegarem na situação limite. Não espere por isso, né? Não é necessário que isso aconteça, né? Busque pessoas profissionais que possam entrar junto com você nesse processo de reconhecer o que está havendo, né? E aí é uma questão de acreditar, né? De acreditar que tudo começa pela intenção de querer solucionar, né? E as coisas vão se dando. E aí a ideia agora é a gente fazer uma vivência, né? E aí eu peço para você, né, ir serenando sua mente, aquietando, né, e se tranquilizando, e você vai escolher 2 objetos aí pertinho de você, né? Pode ser 2 copinhos, 2 bibelôs, né? 2 objetos, 2 tampinhas, né? Você pegue, né, por favor, um guardanapo, alguma coisa assim, uma toalhinha, que você coloque como sendo um campo, né? E você posiciona esses 2 objetos onde você quiser, tá certo? É uma vivência muito simples, mas muito intensa, dependendo das suas intenções. Então você posicione esses 2 objetos, eu estou dando um tempo, né, para isso acontecer, para você reconhecer perto de você esses objetos para você colocar, e perceba qual é a frente desses 2 elementos. Qual é a frente?
né? Onde você vai decidir, faz uma marquinha ali, ou você decida, essa aqui é a frente, né? Para você saber se ele está de frente, se ele está de costas, como é que ele está, né? Então, posicione os dois objetos. Um objeto, você olha para ele e diz assim: este sou eu. E o outro elemento é o estorvo. Tá bem? Você e o estorvo. Posicione nesse campo e não mexe mais. Apenas olhe. Olhe a distância entre eles, veja para onde eles estão olhando. Observe. Observe o que você sente diante do que você vê. O que desperta em você quando você olha o outro? Isso que te é despertado, você já viveu outras vezes, você já sentiu isso em outras circunstâncias. Faça esse diálogo interno com você. Reconheça. Aceite tudo sem crítica nenhuma, sem julgamento. Apenas perceba como se você fosse apenas o observador desse campo. Seja o observador de você mesmo, sem julgamento. E aí você sente atrás de você os teus ancestrais, os teus pais. Seu pai, sua mãe, seus avós. Do lado direito, o teu pai. E todos os teus avós, bisavós paternos. E do lado esquerdo, sua mãe. Seus avós, bisavós. E toda a linhagem, né, materna. Sinta essas pessoas com você. E veja o estorvo da mesma maneira, com a força dos ancestrais dele. Para ele estar ali, muitas coisas aconteceram antes. Reconheça isso. Veja toda a grandeza do sistema familiar presente. Veja toda a grandeza da vida vibrando ali, entre aquelas duas pessoas. Não veja o atrito. Veja as duas almas ali no papel de pai ou mãe e a do estorvo. Diga para ele assim, para esse que você vê. Diga para ele: eu vejo você. Eu sinto você. Quando eu vejo em você um incômodo, eu sou conduzido a perceber o meu incômodo, o incômodo em mim. Quando eu vejo em você uma agressão, eu estou me possibilitando reconhecer que a agressão existe também em mim.
você me impede de ver as minhas mazelas. Agora eu vejo. Quando eu vejo a mazela em você, eu não a vejo em mim. Você me torna uma pessoa melhor. Sinta essa situação, esse sentimento. Perceba se deseja mudar alguma posição nesses elementos desse campo que você montou. E aí construa e mentalize uma frase de solução. E pronuncie essa frase para esse outro elemento, para essa outra pessoa. Pronuncie uma frase de solução. Ou uma frase sincera que demonstre gratidão pelo fato dessa pessoa te poupar sofrimento. Reconhecendo-se como uma pessoa agressiva. Aí fique uns minutinhos se nutrindo dessa observação, dessa constatação. Fique uns minutinhos percebendo como essa pessoa é importante para você, como ela te poupou. E percebendo com amorosidade que todos têm seus defeitos e todos podem se lapidar com amorosidade. E aí deixe vir uma palavra de solução, uma única palavra, deixe vir. E traga e fique com essa palavra com você. Pronuncie mentalmente essa palavra e se banhe com essa palavra de solução dessa situação conflituosa. E aí faça uma reverência por esse momento, pelas coisas que você conseguiu observar, sentir. Respire profundamente. Sinta-se em paz, tranquilo e pleno de possibilidades de cada dia poder enxergar algo diferente que ainda não tinha sido visto. Acolha-se. Acolha-se do jeitinho que você é. Vai abrindo teus olhos tranquilamente. Volta aqui para mim. Muito agradecida pela oportunidade que você me dá de refletir algumas coisas aqui com você. Espero que algumas dicas aqui sirvam para você poder mudar o fluxo das coisas para um percurso de maior fluidez. E eu estou aqui à sua disposição.
Se você não deu like, dê o like. Fique à vontade para compartilhar com outras pessoas esse vídeo, se ele foi bom para você. Agradecida. Até a semana que vem. Prazer imenso. Tchau, tchau, minha gente.